Graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, que há 2024 anos atrás veio aqui nesta terra encarnado como homem, ele o próprio Deus, o próprio homem, o Messias, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Furaram suas mãos seus pés, lavraram nas suas costas com chicotes romanos, penduraram na cruz com uma coroa de espinhos, escarnecendo como se ele não fosse Rei dos Reis, que ele é e Senhor dos Senhores. E todo aquele que crê que Jesus é o Messias, todo aquele que confia em Jesus, como de fato comprovam as Escrituras que ele ressuscitou no terceiro dia e vive para sempre, aleluia, todo aquele que confessa seus pecados e é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, será salvo. Nós estamos nos últimos dias e Jesus está voltando. E ele disse, aquele que me ama, guarda as minhas palavras. E aqui estão as palavras de Deus. Nós vamos ler as palavras de Deus que estão no profeta Isaías. Nós estamos lendo o profeta Isaías. Vamos ler os capítulos de Números, de 34 a 37, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nos abençoa, Pai, nos fortalece, aumenta a nossa fé e dá-nos compreensão através da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém. Isaías, capítulo de número 34. Mensagem para as nações. Venham e escutem, nações da terra, o mundo e tudo o que nele há, ouçam minhas palavras. Pois é grande a ira do Senhor com as nações, está furioso com todos os seus exércitos. Ele as destruirá por completo, ele as condenará à matança. Seus mortos não serão sepultados, o fedor de seus cadáveres encherá a terra e o sangue escorrerá pelos montes. Os céus lá no alto se dissolverão e desaparecerão como pergaminho enrolado. As estrelas cairão do céu, como folhas secas da videira, como figos murchos da figueira. E quando minha espada tiver terminado seu trabalho nos céus, cairá sobre Edom, a nação que condenei à destruição. A espada do Senhor está banhada em sangue, coberta de sangue de cordeiros e bodes, de gordura de carneiros. Sim, o Senhor oferecerá um sacrifício na cidade de Bozara. Fará grande matança em Edom. Até homens fortes como bois morrerão, tanto os mais jovens como os mais velhos. A terra ficará ensopada de sangue e o solo cheio de gordura. Pois é o dia da vingança do Senhor, o ano em que retribuirá a Edom por tudo o que fez a Israel. Os riachos de Edom se encherão de piche ardente, e a terra ficará coberta de fogo e enxofre. Esse julgamento sobre Edom jamais terá fim, sua fumaça subirá para sempre. A terra ficará deserta de geração em geração, ninguém voltará a habitar nela. Ali viverão a coruja do deserto e o mocho, o corujão e o corvo, pois Deus medirá aquela terra com cuidado. Ele a medirá para o caos e para a destruição. Ela se chamará terra do nada, e logo seus nobres desaparecerão. Espinhos invadirão seus palácios, urtigas e cardos crescerão em suas fortalezas. As ruínas serão moradas de chacais e habitação de corujas. Animais do deserto se misturarão ali com hienas, bodes selvagens berrarão uns para os outros entre as ruínas, criaturas da noite irão até lá para descansar. Ali a coruja fará seu ninho e porá seus ovos, chocará os filhotinhos e os cobrirá com suas asas. Os abutres também irão para lá, cada um com seu par. Procurem no livro do Senhor e vejam o que ele fará. Não faltará nenhum desses animais, nenhum deles ficará sem par, pois o Senhor assim prometeu. Seu Espírito fará tudo se realizar. Ele lançou sortes e dividiu a terra, e a entregou a essas criaturas como propriedade. Elas a possuirão para sempre, de geração a geração. Isaías capítulo de número 35, Esperança de restauração.
As regiões desabitadas e o deserto exultarão. A terra desolada se alegrará e florescerá como o açafrão. Haverá muitas flores, cânticos e alegria. Os desertos se tornarão verdes como os montes do Líbano, belos como o Monte Carmelo e a planície de Saron. Ali o Senhor mostrará sua glória, o esplendor de nosso Deus. Fortaleçam os de mãos cansadas, apoiem os de joelhos fracos. Digam aos de coração temeroso: sejam fortes e não temam, pois seu Deus vem para vingar-se de seus inimigos, ele vem para salvá-los. Quando ele vier, abrirá os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. Os aleijados pularão como cervo, e os mudos cantarão de alegria. Fontes brotarão no deserto e rios correrão na região desolada. O solo ressecado se tornará um açude, e a terra sedenta mananciais de água. O capim, a cana e o junco florescerão onde antes viviam os chacais do deserto. Um caminho largo atravessará a terra antes desabitada e será chamado Caminho de Santidade. Os impuros jamais passarão por ele. Será somente para os que andam nos caminhos de Deus. Os tolos jamais andarão por ele. Ao longo desse trajeto, leões não ficarão à espreita, nem qualquer outro animal feroz. Não haverá nenhum perigo, somente os redimidos andarão por ele. Os que foram resgatados pelo Senhor voltarão, entrarão cantando em Sião, coroados com alegria sem fim. A tristeza e o lamento desaparecerão, e eles ficarão cheios de alegria e felicidade. Isaías, capítulo de número 36. A Assíria invade Judá. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então o rei da Assíria enviou de Laques seu comandante em chefe, junto com um grande exército para confrontarem o rei Ezequias em Jerusalém. Os assírios se posicionaram ao lado do aqueduto que abastece o tanque superior, perto do caminho para o campo onde se lava a roupa. Estes são os oficiais que saíram ao encontro deles: Eliaquim, filho de Hilquias, o administrador do palácio; Sebna, o secretário da corte; e Joá, filho de Asaf, o historiador do reino. Senaqueribe ameaça Jerusalém. O porta-voz do rei assírio mandou que transmitissem esta mensagem a Ezequias: Assim diz o grande rei da Assíria: em que você confia que lhe dá tanta segurança? Pensa que meras palavras podem substituir experiência e força militar? Com quem você conta para se rebelar contra mim? Com o Egito? Se você se apoiar no Egito, ele será como um junco que se quebra sob seu peso e perfura sua mão. O faraó, rei do Egito, não é digno de nenhuma confiança. Talvez vocês digam: confiamos no Senhor, nosso Deus. Mas não foi a ele que Ezequias insultou? Ezequias não destruiu os santuários e altares dele e obrigou todos em Judá e Jerusalém a adorarem somente no altar em Jerusalém? Vou lhes dizer uma coisa: façam um acordo com o meu senhor, o rei da Síria. Eu lhes darei 2.000 cavalos, se forem capazes de encontrar homens em número suficiente para montá-los. Com seu exército minúsculo, como podem pensar em desafiar até o contingente mais fraco do exército do meu senhor, mesmo com a ajuda de carros e dos cavaleiros do Egito? Além disso, imaginam que invadimos sua terra sem a direção do Senhor? Foi o próprio Senhor que nos disse: ataquem essa terra e destruam-na. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao porta-voz: por favor, fale conosco em aramaico, pois entendemos bem essa língua. Não fale em hebraico,
pois o povo sobre o muro o ouvirá. O porta-voz, no entanto, respondeu: Vocês pensam que meu senhor enviou essa mensagem apenas para vocês e para seu senhor? Ele quer que todo o povo a ouça, pois quando cercarmos esta cidade, eles sofrerão junto com vocês. Ficarão tão famintos e sedentos que comerão as próprias fezes e beberão a própria urina. Então o porta-voz se levantou e gritou em hebraico: Ouçam esta mensagem do grande rei da Síria. Assim diz o rei: Não deixem que Ezequias os engane, ele jamais será capaz de livrá-los. Não deixem que ele os convença a confiar no Senhor, dizendo: Certamente o Senhor nos livrará, esta cidade jamais cairá nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias. Estas são as condições que o rei da Síria oferece. Façam as pazes comigo, abram as portas e saiam. Então cada um de vocês continuará a comer de sua própria videira e de sua própria figueira e a beber de seu próprio poço. Depois providenciarei que sejam levados a outra terra como esta, uma terra com cereais e vinho novo, com pão e vinhedos. Não deixem Ezequias enganá-los, dizendo: O Senhor nos livrará. Acaso os deuses de alguma outra nação livraram seu povo do rei da Síria? O que aconteceu aos deuses de Ramate e de Arpade? E quanto aos deuses de Sefarvaim? Acaso algum Deus livrou Samaria de meu poder? Qual dos deuses de qualquer nação foi capaz de livrar seu povo do meu poder? O que os faz pensar que o Senhor pode livrar Jerusalém de minhas mãos? Mas o povo permaneceu em silêncio e não disse uma palavra sequer, pois Ezequias havia ordenado: não lhe respondam. Então Eliaquim, filho de Hilquias, administrador do palácio, Sebna, secretário da corte, e Joá, filho de Asaf, historiador do reino, voltaram a Ezequias, rasgaram suas roupas e foram contar ao rei o que o porta-voz tinha dito. Isaías, capítulo 37. Ezequias busca ajuda do Senhor. Quando o rei Ezequias ouviu esse relato, rasgou as roupas, vestiu-se com panos de saco e entrou no templo do Senhor. Enviou Eliaquim, o administrador do palácio, Sebna, o secretário da corte, e os principais sacerdotes, todos vestidos com pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: Assim diz o rei Ezequias: Hoje é um dia de angústia, insulto e humilhação. É como quando a criança está prestes a nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. Contudo, talvez o Senhor, seu Deus, tenha ouvido o porta-voz que o rei da Síria enviou para desafiar o Deus vivo e o castigue por suas palavras. Por favor, ore por nós que restamos. Depois que os oficiais do rei Ezequias transmitiram a mensagem ao profeta Isaías, ele respondeu: Digam ao rei que assim diz o Senhor: Não se assuste com os insultos que os mensageiros do rei da Síria lançaram contra mim. Ouça, eu mesmo agirei contra o rei da Síria, e ele receberá notícias que o farão voltar para sua terra. Ali eu providenciarei que ele seja morto à espada. Enquanto isso, o porta-voz partiu de Jerusalém e foi consultar o rei da Síria, pois tinha sido informado de que o rei havia deixado Laques e estava atacando Líbina. Logo depois, o rei Senaqueribe recebeu a notícia de que Tiraca, rei da Etiópia, havia saído com seu exército para lutar contra ele. Então enviou seus homens de volta a Ezequias em Jerusalém com a seguinte mensagem: Esta é uma mensagem para Ezequias, rei de Judá. Não deixe que seu Deus, em quem você confia, o engane com promessas de que Jerusalém não será conquistada pelo rei da Síria. Você sabe muito bem que os reis da Síria fizeram por onde passaram, destruíram completamente todos que atravessaram seu caminho.
quem é você para escapar? Acaso os deuses de outras nações, como Gozã, Harã, Rezef e o povo de Éden, que estava em Telassar, as livraram? Meus antecessores destruíram todos eles. O que aconteceu ao rei de Ramate e ao rei de Arpade? O que aconteceu aos reis de Sefarvaim, de Rena e de Iva? Depois que Ezequias recebeu a carta dos mensageiros e a leu, subiu ao templo do Senhor e a estendeu diante do Senhor. Então Ezequias fez esta oração na presença do Senhor. Ó Senhor dos exércitos, o Deus de Israel que está entronizado entre os querubins, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Sim, tu criaste os céus e a terra. Inclina teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre teus olhos, ó Senhor, e vê. Ouve as palavras com as quais Senaqueribe desafia o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria destruíram todas essas nações. Lançaram os deuses dessas nações no fogo e os queimaram. É claro que os assírios conseguiram destruí-los. Não eram deuses de verdade, mas apenas ídolos de madeira e pedra moldados por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos do poder desse rei. Então todos os reinos da terra saberão que somente tu, Senhor, és Deus. Isaías prediz o livramento de Judá. Então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: visto que você orou a mim a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria, o Senhor proferiu esta palavra contra ele. A filha virgem de Sião o despreza e ri de você. A filha de Jerusalém balança a cabeça com desdém enquanto você foge. A quem você desafiou e de quem zombou? Contra quem levantou a voz? Para quem olhou com arrogância? Para o Santo de Israel. Por meio de seus mensageiros desafiou o Senhor. Disse: com meus numerosos carros de guerra, conquistei os montes mais elevados, sim, os picos mais remotos do Líbano. Cortei seus cedros mais altos, seus melhores ciprestes. Cheguei às suas maiores alturas e explorei suas florestas mais densas. Cavei poços em muitas terras estrangeiras e me refresquei com sua água. Com a sola de meu pé sequei todos os rios do Egito. Mas você não sabe? Eu decidi tudo isso há muito tempo. Planejei essas coisas no passado distante e agora as realizo. Planejei que você transformaria cidades fortificadas em montes de escombros. Por isso, seus habitantes perdem as forças e ficam assustados e envergonhados. São frágeis como a relva, indefesos como brotos verdes e tenros. São como o capim que surge no telhado, queimado antes de crescer. Mas eu o conheço bem, sei onde está e sei de suas idas e vindas, sei como se enfureceu contra mim. E por causa da sua raiva contra mim e de sua arrogância, que eu mesmo ouvi, porei minha argola em seu nariz e meu freio em sua boca. Eu o farei voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Então Isaías disse a Ezequias: esta é a prova de que minhas palavras são verdadeiras. Neste ano vocês comerão somente o que crescer por si, e no ano seguinte o que brotar disso. Mas no terceiro ano semeiem e colham, cuidem de suas videiras e comam de seus frutos. Vocês que restarem em Judá, os que escaparem da destruição, lançarão raízes em seu próprio solo, crescerão e darão frutos. Pois um remanescente de meu povo sairá de Jerusalém, um grupo de sobreviventes partirá do monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. E assim diz o Senhor a respeito do rei da Assíria: seus exércitos não entrarão em Jerusalém, nem dispararão contra ela uma só flecha.
não marcharão com escudos fora de seus portões, nem construirão rampas de terra contra os muros. O rei voltará à terra dele pelo mesmo caminho por onde veio. Não entrará na cidade, diz o Senhor. Por minha própria honra e por causa do meu servo Davi, defenderei esta cidade e a libertarei. Naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185.000 soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda parte. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e partiu para sua terra. Voltou para Nínive e ali ficou. Certo dia, enquanto ele adorava no templo de seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada. Fugiram para a terra de Arate, e outro filho, Esar-Hadon, se tornou seu sucessor na Síria. Aleluia. Aqui termina o capítulo de número 37 do livro do profeta Isaías. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus Jeová, nós te louvamos e agradecemos pelo privilégio de lermos a tua palavra, que aumente a nossa fé, que nós tenhamos compreensão que só o Senhor é o Senhor dos exércitos, só o Senhor reina, governa e comanda todas as coisas. Nós te louvamos e agradecemos em o nome de Jesus, teu Filho amado. Amém.